Começa agora na sua melhor rádio. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Olá, muito boa tarde para você que está ouvindo nos 87,5 da Max FM, para você que está no site, ouvindo pelo site ou ouvindo pelo app, ou para você que está no Facebook, vendo agora ou vendo depois, né, na gravação. Muito obrigado às pessoas que visualizaram. Quem gostou, por favor, compartilhe. Muito obrigado a quem compartilhou, tá ok? Nós estamos começando mais um Max no Divã, o nosso programa que a gente fala sobre assuntos relacionados à psicanálise, né, assuntos do cotidiano, do dia a dia, com os nossos quadrinhos que você já conhece, que são as frases do dia, o assunto da semana, o Pode Perguntar, que são as perguntas. Você que está mandando essas perguntas, muito obrigado pelas perguntas que mandou, tá ok? Pode criticar também, não tem problema nenhum, não. Crítica é sempre bom também, pode mandar, tá? Ou conte a sua história. Para você que quer mandar a sua história, lembra, nós temos um e-mail agora, né, para isso, né? É conteasuahistoria@yahoo.com. Eu vou colocar aqui no Facebook, mas é conte a sua história, tudo junto, né? Conte a sua história, tudo junto, história com H, história de verdadeiro, né? Conte a sua história @yahoo.com, tá ok? Só mandar a sua história pra gente, que a gente dá uma analisadinha aqui e coloca no ar aqui, sem problema nenhum. Sempre daquele jeito, né? Sem sigilo, sem revelar nome, sem nada, tá? Fica tranquilo. Não tem problema nenhum, não. E hoje o assunto do dia, que é o mais legal aqui, nós vamos falar sobre ansiedade no trabalho. Na verdade, é uma ansiedade coletiva, né? O assunto remete não só à ansiedade do trabalho, mas à evolução da ansiedade coletiva no Brasil. Um breve alertazinho aqui, que depois nós temos um trabalho também que vai para o Facebook depois, que nós vamos falar só sobre a evolução da ansiedade, né? A evolução da ansiedade no Brasil. Tá ok, gente? Então, um recadinho aqui, daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa, tá ok? Até mais. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. E essa semana nós temos 3 frases novamente, né, para a gente comentar. Quem sabe algumas chega a te tocar e te dar alguma informação que seria necessário, tá bom? A primeira delas, então, eu vou colocar aqui no quadro já, e para você que está me ouvindo, eu vou ler para você. A frase é a seguinte: um dia que começa agradecido, termina realizado. Eu, sinceramente, eu não entendi o sentido disso. Eu não entendi o sentido dessa frase. Um dia que começa agradecido, agradecer pelo dia. Eu agradeço o dia. Não, tudo bem. Termina realizado. Bom, se ele terminou é porque realizou. Quer dizer, não tem o menor nexo, não tem o menor sentido. Quando você começa um dia com vontade, com prazer de acordar, com propósito para acordar, com motivação para acordar, né? Com algo para ser feito, com expectativa, com vontade, com desejo, com tesão pela coisa. Aí você segue aquele dia trabalhando. Vai acontecer um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim, vai dar merda, vai perder, vai acontecer de tudo, né? Chega no fim do dia, acabou o dia. Amanhã é outro, né? Isso é a coisa mais normal do mundo. Não tem como você dizer, se acordou assim, vai terminar assim. Ainda mais acordou agradecido, não sei por quem, não sei pra quê, e termina realizado. Sim, realizou o quê? Não tem menor nexo. O bom de você acordar é acordar bem, acordar com vontade, com precisão, com saúde. E se não tiver, vai buscar saúde. Se não tiver precisão, vai buscar. Se não tiver motivação, vai buscar, né? Para passar um dia cumprindo o seu dever e o que você tinha para fazer. Aí sim você vai terminar legal, né? Quem sabe a gente termina o dia legal. E se não terminar legal, hoje, amanhã é outro dia. Não esquenta não. Amanhã tem outra coisa para ser feita. Com certeza vai ser bem feita, tá? Outra frase aqui.
O remorso é a única dor da alma que nem a reflexão, nem o tempo atenuam. Essa frase está completamente errada, tá? O remorso é uma das dores da alma mais complexas e chatas de você lidar, realmente, né? Principalmente para quem está passando por aquilo, quem tem um remorso de alguma coisa, ou de alguém, ou de um fato, de uma época, de um sentido. Mas você consegue sim exterminar totalmente, né? Você procurar um terapeuta, fazer uma terapia, buscar o que está acontecendo, buscar o porquê você tem aquele remorso. Normalmente a pessoa que sofreu aquilo, ela tem um sentimento escondido, né? Alguma coisa escondida que ela automaticamente bloqueia e não deixa transparecer. Por que ela tem um remorso daquela pessoa? Pode ser porque ela amava aquela pessoa, pode ser porque ela tem inveja daquela pessoa, pode ser porque ela tem um sentimento oculto, quer dizer, tem vários, N motivos, né? Aí vai de você analisar. Mas tem sim, você pode reverter, né? Todos os sentimentos da alma, as dores da alma, como é dito na frase, né? Que é a única dor da alma. Todas as dores da alma são reversíveis. Não existe nada irreversível para a psicanálise, para a psicologia. Mesmo quando você tem problemas muito sérios que acabam se atenuando, você tem como resolver, tá? Não existe nada irreversível, tá bom? E se você tem remorso, saiba que tem saída, tá ok? A outra perguntinha é bem simplesinha, tá aqui. A outra não é pergunta, é frase. Outra frase é bem simplesinha e tá aqui. Quando você é quem cuida de você? É uma pergunta capciosa, né? Ela tem um certo sentido, porque quando você está cuidando de alguém, quem está cuidando de você, né? Porque o que você não pode fazer é tentar dedicar a sua vida a uma outra pessoa, né? Eu não estou dizendo, veja bem, vamos colocar de uma forma bem clara aqui. Não estou dizendo você ser uma pessoa doadora, dedicada, que apoia os outros, que ajuda os outros. Não é isso não. Eu estou dizendo aquela coisa de alienação, de submissão, tá? E quando você coloca o propósito da sua vida a amparar uma coisa, amparar alguém, e a tua vida? Quando você está preocupado com o que o outro faz, com o que o outro deixa de fazer, e o que você está fazendo? Você está entendendo? Então o sentido dessa frase é bem capcioso, é bem complicado de entender, mas ele tem muito sentido, tá? Quando você estiver cuidando da vida de alguém, a tua está descuidada. Quando você está cuidando do que o outro faz, do que o outro quer aparecer, o teu está sendo exposto. Isso é muito comum em redes sociais, né? Nas redes sociais, agora parece que o Instagram está tirando a questão de curtidas, o número de curtidas e tal, né? Porque realmente causou muita neurose em todo mundo, né? Causa ainda, né? A pessoa olha lá, nossa, que ela tem 200 curtidas, que ela tem 200 não sei o quê. E não tem nenhuma. E às vezes você olha a publicação, uma besteira tão grande, uma coisa boba, uma coisa sem sentido. Não tem nada ali que possa, né? Às vezes é só uma foto de uma calcinha, de uma coisa assim, e tem um monte de curtida. Mas daí, não tem. Popularidade não significa conteúdo, não tem nada disso, né? E as pessoas ficam preocupadas, porque ele tem um monte de curtida, eu não tenho, porque ele tem aquilo, eu não tenho. Isso é uma besteira muito grande. Tá? Isso é uma besteira muito grande. Você tem que cuidar do que você faz, do que é a sua vida. A rede social serve para você postar ali o que você faz, o que você gosta, o que você quer. Se os outros vão gostar ou não, problema deles, né? Quem tem que ter gostado de ter feito foi você, né? Se você começar a ficar cuidando do que o outro pensa, do que o outro quer, do que o outro faz, e o que você faz? E o que você fez? Valeu a pena? Valeu a pena ficar perdendo tempo olhando para a vida do vizinho em vez de olhar do seu? É bem aquela coisa do gramado do vizinho ser mais verde, né? Ao invés de você cuidar do seu, plantar, arar sua terra, cuidar da sua terrinha, você fica olhando para o gramado do outro, tá? Toma cuidado com esse tipo de atitude. Essa frase é muito, muito interessante para isso. Quando você é quem cuida de você, né? Toma cuidado
de quem você está cuidando, do que você está cuidando, se você não está deixando uma das coisas mais importantes para trás, que é a sua própria vida, a sua própria saúde, a sua própria condição. Tá ok? Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, o nosso assunto da semana, né? Nós vamos falar essa semana sobre ansiedade, né? Ansiedade no trabalho. É um assunto que vem recorrente já há muitos anos, né? Ano após ano, que a gente vem ouvindo matérias sobre isso, e alertas, e pessoas engajadas procurando alguma coisa, trabalhando nesse sentido, mas efetivamente não tem nada que se tenha feito até hoje para diminuir ou amenizar, né, o quadro de ansiedade no trabalho. Realmente as pessoas, a cada dia, esse número vem agravando, né? Eu estou com um trecho aqui, é 1 minuto e pouco, são 3 reportagens ao longo do tempo, e você vai ver que o índice só vem aumentando ano após ano da Organização Mundial de Saúde pelo número de ansiedade, né? Veja a reportagem, ouça a reportagem, desculpa. Senão, você pode até desencadear casos de doença mental, como depressão e ansiedade, que estão cada vez mais frequentes também no ambiente de trabalho. Segundo dados da Secretaria de Saúde aqui do Paraná, os profissionais que mais sofrem com transtornos mentais são os bancários. Foi um início de carreira promissor. 2 promoções em apenas 4 anos dentro do banco. Mas a cobrança aumentou e com ela veio a depressão. A funcionária, que prefere não mostrar o rosto, está afastada do trabalho há 1 ano e não sabe quando vai voltar. Sabe que a busca pelo emprego gera uma certa ansiedade, e esse é o nosso assunto de agora, ansiedade. Você, por acaso, se considera uma pessoa ansiosa? Tem dificuldade para lidar com essa ansiedade? Ô Vitor, falar de ansiedade é sempre importante, porque esse relatório da Organização Mundial da Saúde preocupa os brasileiros em especial, né? Pois é, Ricardo, como a gente estava conversando, né? A gente tem um título que a gente não queria. Ninguém queria, aliás, né? Ninguém quer. O título de país com o maior número aí de pessoas ansiosas, mais de 18 milhões de brasileiros com o tipo de transtorno de ansiedade. Hoje o quadro Você Quer Saber fala da ansiedade no trabalho. Uma pesquisa sobre bem-estar realizada no ano passado pela Associação Psicológica Americana revelou que 18% dos entrevistados disseram ter dificuldade no trabalho por causa da ansiedade. Bom, conforme você viu aí na reportagem, eu coletei 3 pontos aí de anos atrás, e você vê que é uma evolução, né? 9, 10, 18%. E aí vai indo. E isso vem aumentando ano a ano, tá? Hoje, né, a Organização Mundial de Saúde já fala em 30%. Já fala em 30% do estresse em geral, né? Só com o índice de trabalho é 18%. Com o trabalho, estresse do trabalho. Isso é um quadro que vem evoluindo ano a ano. Ou seja, não dá pra gente tampar o sol mais com a peneira e dizer que o brasileiro está ficando estressado. Não, é o Brasil que está ficando estressado. É o nosso povo em geral. Isso já está se transformando num estresse coletivo. Num estresse coletivo. Porque, como eu sempre bato nessa tecla, esses números ainda são totalmente verdadeiros, porque o número de procura pelo cuidado é muito menor do que a necessidade. As pessoas têm um preconceito muito grande, ainda tem esse tabu muito grande de procurar auxílio quando estão com problemas emocionais. Estou falando Brasil. Se lá fora fazem ou não fazem, é problema deles. Eu gosto de olhar pra gente. A gente tem esse tabu, a gente tem esse preconceito. Quando nós temos problemas emocionais, normalmente é escrachado, é colocado como louco, como frágil, é sempre amenizado de uma forma grotesca e não se procura. Se procurasse, esse número seria muito maior. Então nós estamos partindo por uma situação de estresse coletivo. Isso tem somente a ver com a pessoa? Não, tem a ver com tudo, né? Nós temos assim como o maior índice de violência, um dos maiores índices de violência do planeta, né? Aqui se mata mais gente do que em países em guerra. Nós temos uma educação horrorosa, nós temos um índice de saúde horroroso, nós temos um dos maiores impostos
que se paga no planeta, nós temos o maior juros que se paga no planeta, e com isso nós também temos um maior índice de estresse que se tem no planeta. Ou seja, não dá para tapar o sol com a peneira, né? A nossa situação é realmente extremamente ruim, é muito ruim, e isso precisa melhorar e começar a melhorar urgente, porque cada dia é pior. Hoje o nosso índice de desemprego, acho que só não é maior que da Grécia, né? Que os gregos estão passando por um índice horroroso de desempregados, né? Mas o nosso também é terrível, né? Nós estamos com muita gente desempregado, muita gente com subemprego, né? Aquele bico, né? Aquele biquinho que você faz, que não tem propensão nenhuma registrado. Nós temos muita gente começando a tocar seu próprio negócio porque desistiu de procurar, desistiu de ir atrás de bico, começou a fazer alguma coisa para tentar ganhar um trocado e normalmente quebra, né? Acaba quebrando mais ainda, porque é muito difícil fazer isso, principalmente numa situação que está hoje. E com isso o nosso nível de estresse está extrapolando qualquer parâmetro que você tem por aí, tá? Então é preciso começar a olhar para isso, é preciso ter um cuidado para começar a olhar para esse tipo de coisa. Nós estamos partindo do que nós éramos há 40 anos atrás, que era o país da bossa nova, o país da praia, da garota de Ipanema, da tarde de Itapuã, daquela coisa gostosa, daquela malemolência, da malandragem, do agricultor, o país que tinha o caipira, aquela figura caricata, né, do violeiro, aquela coisa mansa, aquela coisa gostosa, o país do carnaval, que era uma coisa gostosa de ver. Hoje nós somos um país dos estressados, o país da violência, né? O país da corrupção. Nós somos um país hoje que se transformou de uma forma terrível, e isso reflete também no emocional, sem dúvida. Além da situação econômica, política, desagradável que nós temos, a situação emocional vai junto, ladeira abaixo, tá? Não dá mais para ficar tocando sol com a peneira e deixar isso se esconder. Tem que começar a olhar para isso. E isso parte de cada um. Isso parte dos governantes, isso parte de quem manda, quem assina, quem toca, tem que começar a olhar. Nós estamos nos transformando num país estressado, um estresse coletivo, né? O que isso pode virar? É só procurar na história que isso já deu. Nunca deu coisa boa, nunca dá coisa boa, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso aqui. O que eu estou dizendo é um alerta, porque nós estamos a cada dia com índices piores em todos os sentidos, Eu sei que estamos com um governo novo, tentando tal, mas isso não vem de hoje, tá? Isso vem de alguns anos já, né? A situação vem piorando, para chegar nos índices que estamos, né? Precisa começar a cuidar. A nossa saúde emocional é muito importante, porque ela dá o controle da nossa vida, né? O nosso cérebro, a nossa emoção controla a nossa vida, controla nossas vontades, controla tudo. Perde-se vontade de comprar, de votar, de analisar, de namorar, de sair, razão, perde tudo. Quer dizer, não tem mais vontade para nada. Se você começar a entrar num nível desse descambo de estresse, né, ladeira abaixo, daqui a pouco não tem mais nem sentido para quê ficar por aqui, né? Se alguns ainda tiverem condição de ir embora, vão embora. Quem não tiver embora, o último apaga a luz, né? Tá sendo um pouquinho dramático? Tô sendo um pouquinho dramático? Tô, mas a situação é dramática, tá? Esses números que nós temos aí, se você olhar hoje, o que nós éramos há 40 anos atrás, o que nós somos hoje, é muito diferente. Mudou muito, mudou demais. Dá medo. Dá medo do que vem pelo futuro. Porque não dá para ver a luz no fim do túnel e alguém precisa começar a acender esse candeeirozinho. Pelo menos uma luzinha de isqueiro ali tem que ter, tá? Porque vela é cancerígena, viu, gente? Pelo menos uma luzinha de isqueiro tem que ter. Vamos tomar cuidado, vamos cuidar da nossa saúde emocional, que a nossa saúde emocional está muito abalada, e não só por razões individuais, uma razão coletiva já começa a ser preocupante, uma epidemia de estresse, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tá voltando, tá bom? Até mais. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos.
especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Está de volta. E agora vamos já para o quadro Pode Perguntar, né? Vamos lá. Primeira pergunta. Meu filho tem 10 anos e não consigo fazer ele sair do celular. Se tento, ele fica bravo comigo e me ofende. O que eu posso fazer? Tira o celular dele. É simples. Gente, criança de 10 anos que você não controla mais é um adulto perdido, sem chance. Eu sei que existe uma forte tendência a ter uma relação diferente entre pais e filhos, né? Principalmente hoje em dia, mas essa questão de quem manda tem que ser muito bem esclarecida, tá? A criança tem uma participação muito importante na família hoje, é considerada, o sistema patriarcal caiu, né? Realmente revolucionou todo o sistema de criação dos filhos, né? De como se cria um filho, de como se coloca ele para o mundo, mas existem limites, né? Você não pode estar criando um reizinho, ele tem que ter limite. É simples, você pode, por exemplo, deixa ele no celular 2 vezes por dia, ou 2 horas por dia, né? De manhã à tarde, ou só no final da tarde, depois que ele cumpriu todas as tarefas que ele tem, escolares e tudo mais. E bloqueia acesso. Tem um monte de aplicativo aí que bloqueia acesso para vários tipos de site. Bloqueia, simplesmente bloqueia. Ele não pode ter o controle do jeito que ele quer, da forma que ele quer, quando ele quiser. Isso não é só com o celular, isso é com tudo, viu? Porque a partir de... começa com uma coisa. A criança, por próprio instinto, ela começa a te desafiar, e cada vez que ela te desafia e você cede, ela vai partir para um próximo desafio. E assim vai sucessivamente até ela virar o reizinho da casa. E aí pode ser o reizinho da rua. E na rua o reizinho tem um final não é muito legal, né? A gente sabe que os finais não são muito interessantes. Existem leis, existem polícia, existe prisão, existem vingança, existe de tudo na rua. A rua diz não, a vida diz muito não, para todo mundo, tá? E isso ele tem que aprender em casa, que o não tem que ser aceito. Então, não vai ter mais o celular, acabou. Tira o celular dele, tira o chip, desliga a internet, acabou, não tem. Por tantos dias não vai funcionar mais, entendeu? É simples, é tomar uma atitude de adulto, tá ok? Próxima pergunta. Tenho vários problemas emocionais. Estou começando uma terapia online. Será que vai funcionar? Olha, independente do seu caso, que você diz que tem vários problemas emocionais, né? A terapia online tem o mesmo efeito que a terapia presencial. Eu tenho a maioria dos meus atendimentos, quase que 99,9% dos meus atendimentos são online. E eu tenho bons resultados. O pessoal, pelo menos, tem um bom feedback que tem um bom resultado. Porque eu até prefiro, às vezes, principalmente, como no seu caso, que são homens que estão mandando essas perguntas, os homens têm um problema muito sério para lidar com os sentimentos, né? O homem normalmente tem um problema muito sério para lidar com os sentimentos. E quando ele está online, ele consegue ficar mais sossegado, né? Eu acho que pelo fato dele estar na casa dele, olhando para o celular dele, ou no carro dele, eu já atendi muita gente no carro, né? Não só homem, então, homem e mulher, eu já atendi homens e mulheres no carro, que vão para o carro e faz o atendimento no carro, totalmente fechado ali, né? Porque, com certeza, aquela pessoa jamais estaria no consultório, deitada no divã, falando sobre si, jamais. E nessa situação, ela consegue lidar com isso, né? Porque ela está num ambiente de conforto, ela está num ambiente sossegado, ela consegue falar melhor, ela consegue se expressar melhor, o tempo de terapia é muito menor. Eu tenho casos que a gente resolve em 1 ou 2 sessões, no máximo, você resolve já, porque a pessoa consegue colocar para fora realmente o que ela quer. Você só consegue trabalhar os sentimentos com uma pessoa, quando ela expõe para você, né?
E isso é uma dificuldade que sempre teve em qualquer consultório terapêutico. A pessoa tem dificuldade de falar, ela não consegue falar, ela demora para pegar uma confiança para falar. Já no celular, no sistema online, essa desconfiança some. A pessoa fala com muito mais fluência. Claro, no começo tem um certo receiozinho, mas depois ela solta e fala, e aí deixa falar. E se você deixar ainda, trocar um pouquinho, eu uso uma técnica de humanologia que você consegue dar um feedback melhor para a pessoa, ela desenrola bem, tá? Então online eu acho que funciona muito melhor até do que presencial, principalmente para as pessoas que têm um certo travamento, né? Aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande em se expressar. Eu acho que o sistema online funciona muito melhor, ok? Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Meu filho está com amnésia seletiva. Ele não se lembra de um período, de um passado do seu tempo. Isso é normal? Acontece. Na teoria de Freud, ele classifica o nosso cérebro com três partes, né? O superego, que ele é responsável pelas nossas relações, pela nossa moral, pelos nossos conceitos. O id, que é o nosso instinto de sobrevivência, que é aquilo que a gente faz instintivamente, é aquilo que a gente faz por convicção ou por reflexo, né? De uma forma muito rápida. E o ego, que administra, né? O nosso instinto e a nossa moral, os nossos conceitos, o que a gente precisa para viver em sociedade, né? Quando a gente tem uma situação assim muito ruim, um fato muito ruim, ou um evento, alguma coisa, o id e o superego, eles costumam bloquear, né? Através do ego, porque ele que administra, eles costumam bloquear esse período. Você acaba não se lembrando, é como uma defesa, né? Você não se lembra daquilo para você não se sentir mal novamente. Realmente é muito ruim esse bloqueio, porque ele pode sempre manifestar em outras formas, né? Como aumentar o nível de esquecimento, aumentar a relação com aquela pessoa daquele período, muda conceito, ele realmente não faz muito bem. O que precisa ser feito com o seu filho? Ele precisa procurar um terapeuta, para desbloquear isso, e ele se lembrar e saber por que ele está bloqueando, porque com certeza é algo que para ele machucou muito. Pode até não ser uma coisa muito séria, não vou prejulgar e dizer que é um drama todo, não. E pode ser também, mas pode não ser. Então, o que pode estar acontecendo é que ele viu aquilo de uma forma muito pesada e bloqueou, né? Ele precisa desbloquear isso, porque isso vai, daqui a um tempo, começa a se manifestar em sonhos e mal-estar e limitações, e começa a dar algumas fobias e algumas coisas. Isso sempre tem um reflexo um pouco futuro meio complicado, tá? Então é bom sempre tratar e procurar o mais rápido possível um tratamento para isso, tá ok? Outra pergunta: meu parceiro está com disfunção erétil. O médico já fez exame e não é nada. Ele sente vontade, mas quando está perto de mim não funciona. Isso pode ser psicológico? Com certeza é. Com certeza é. Eu não sei como é que é a relação de vocês, mas eu tratei de um caso recentemente de um rapaz muito gente boa que me procurou, e ele estava exatamente com um problema semelhante a esse, né? Ele, perto da parceira, ele falhava. Longe da parceira, ele se sentia totalmente bem, vontade, tinha suas ereções e tudo mais, com aquela coisa normal de uma pessoa, né? Ver, se excitar, ficar excitado ao ver alguma coisa, ou ler, ou ver um filme. E quando chegava perante a parceira, não conseguia. Era um bloqueio que ele tinha, que na verdade era um problema de ego, né? Um problema de autoestima, né? Ele se achava inferior à parceira, né? E isso foi tratado rápido, acho que foi em 5 sessões, a gente tratou, e ele voltou ao normal, sem remédio, tá?
tem remédio não. Apesar que ele gostava um pouco de remédio, mas sem remédio. Isso é totalmente tratável, é muito fácil de tratar, não é difícil, tá? Não é vergonhoso para ninguém. Fala pro seu parceiro, dá uma procurada, dá uma conversada. O terapeuta não julga, não condena, não faz esse tipo de trabalho. Ele tá lá para te ajudar, ele não tá lá para te complicar, tá ok? Então dá uma procuradinha, que isso aí com certeza é psicológico e dá para resolver, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, voltamos e agora nós vamos com o Conte Sua História, né? Conte Sua História dessa semana é bem interessante, inclusive essa semana não vai ter tema musical dramático, né? Porque a história é um pouco é uma história interessante. E eu confesso depois que fiquei com muitas dúvidas do que dizer para essa pessoa, mas eu acho que vai atender. Vamos para a história. Ela começa assim, vamos lá. Eu não sei se minha história se encaixa no sistema que o programa está colocando. Minha história não é triste. Me deixa louco às vezes, com vontade de chutar tudo, mas não é triste. Tenho 61 anos, casado há 41 com uma pessoa que desde o primeiro dia que conheci, fiquei sabendo que seria o meu marido e ao lado dele seríamos até o fim da vida. Casamos, construímos nossas vidas, tivemos nossos filhos, foram 4, hoje todos adultos, com família feita, com suas vidas realizadas e com suas próprias famílias. E quando achei que tinha cumprido minha missão, vieram os netos e deram um novo significado à nossa vida, a nossas vidas. Foi uma revolução a partir do primeiro. Hoje já são 5 netos, que fazem da vida minha e do meu marido uma felicidade só e uma preocupação só. Ao mesmo tempo que toda essa coisa boa, essa felicidade de vida, eu também fico louca a cada dia com o meu marido. Sempre fui de ouvir falar que as pessoas com a idade vão amadurecendo, vão tendo calma, vão tendo discernimento, paciência e o cuidado com a vida. Mas o meu marido não. Ele não é exatamente há 41 anos atrás, porque o seu estado físico não deixa. Como todo mundo nessa idade, tem muitas limitações, precisa de repouso, mas é sempre forçado. Ele não faz nem a medicação, nem o repouso por vontade própria, tem que ser forçado. Em contrapartida, a personalidade dele é a mesma de 40 anos atrás. Ele pensa como um garoto de 22 anos, ele faz loucuras como um garoto, ele gasta como um garoto. Esses dias ele estava aprendendo a andar de skate com um dos netos. Foi a um show de heavy metal com o meu neto mais velho. Fomos passar o carnaval com meus netos, que durou 2 noites seguidas, pulando atrás do trio elétrico. Depois ele passou uma semana de molho, mas ele foi. Um tempo atrás, estava aprendendo a bolar o cigarro de maconha com meu neto, aprendendo pelo YouTube. Parece muito bom, na verdade, mas não é. Ele tenta ser jovem e acompanhar os netos, mas sofre com dores. Tem que tomar remédios controlados. E eu não consigo acompanhar. Eu não sei o que fazer, porque eu não quero fazer ele se sentir velho. Mas ele tem que sentir que não pode mais andar com a criançada. Ele tem que sossegar. Antes que quebre alguma coisa, eu tenho um infarto. O que eu devo fazer? Bom, vocês ouviram a história aqui, né? Muito interessante desse senhor que está querendo acompanhar os netos, né? Nessa corrida, nessa rotina, né? Que a juventude tem, e realmente é uma coisa muito complicada e está deixando a senhora muito preocupada, né? Ela diz louca, mas na verdade ela está preocupada com tudo isso, né? Que ela não consegue acompanhar. O que eu vou dizer para essa senhora é o seguinte: olha, pode ser 2 situações totalmente distintas, tá? Por isso eu vou dizer para a senhora procurar um terapeuta. Por quê? Deixa eu te explicar. Procura. Esse terapeuta vai ter que conversar com seu marido para entender o que ele está passando, porque pode ser 2 coisas totalmente distintas. Uma,
ele pode estar numa síndrome de Peter Pan. É aquela síndrome em que a pessoa não quer crescer. A pessoa se nega a crescer, se nega a envelhecer, né? Se nega a ter as responsabilidades. Às vezes tem responsabilidade, claro, mas ele tem aquele espírito jovem, aquela coisa jovem que parece ser uma coisa boa, mas acaba lhe prejudicando ainda mais, né? Ele tem atos irresponsáveis, tem atos que fogem da sua condição física, muitas vezes, né? Como a senhora disse aí, ele foi pular 2 dias de carnaval, depois passou uma semana de cama, né? É bem complicado. Então, ele pode ser isso, pode ser essa coisa do Peter Pan, né? A síndrome de Peter Pan. Realmente, isso, não é difícil diagnosticar isso, através de uma conversa, você sente porque a pessoa não quer envelhecer, ela tem medo de envelhecer, medo de encarar que você está ficando mais velho. Todo mundo, isso é inevitável, tá? Todo mundo fica mais velho, não tem como querer ser jovem para sempre, não dá para ser isso, tá? Então uma coisa pode ser isso, a outra coisa pode ser o quê? Pode ser que ele realmente seja encantado com vislumbrado com a juventude das crianças, que veio trazer um novo alento à vida dele. Eu não sei como é que estava antes, é por isso que tem que conversar com o terapeuta, porque de repente antes, como a senhora disse aqui num certo trecho do seu e-mail, que com os netos vieram uma nova realidade. Quer dizer, eu não sei como que estava a realidade antiga, de repente estava uma realidade assim, muito estagnada, muito parada, uma coisa meio bem devagar, muito morna, né? E com os netos veio uma coisa muito muito para cima, muito legal, que ele está tentando acompanhar, né? Isso pode ser só uma fase. Então, assim que ele beber muito dessa água, beber muito dessa novidade, sentir muito essa novidade, isso passa. De qualquer forma, é muito louvável a sua preocupação com ele, é muito séria a sua preocupação com ele, né? Tem que se preocupar mesmo, e eu acho que a melhor medida que a senhora pode tomar nesse sentido é levá-lo ao terapeuta para que ele faça uma consulta, ou uma consulta online. Como eu já disse algumas vezes, a consulta online, ela quebra algumas inibições, né, que a pessoa tem, né? Porque se ele realmente estiver somente nessa fase, tenta controlar, tenta somente não deixar que ele se machuque, fazer o mínimo de esforço possível, dosar, tal, e a senhora pode também começar a redirecioná-lo, né? Que colocando atividades para vocês fazerem juntos, ao invés de ele fazer com os netos, porque ele pode estar buscando nos netos uma fuga, né, para a realidade dele, que é a realidade de estar envelhecendo, e não está notando que pode ter atividades boas a serem feitas com a sua parceira. Então ele faz aquela fuga lá para os netos. Então uma boa saída é só começar a buscar atividades para se fazer, passeios, fazer pequenas viagens, tem algumas feiras, tem convenções. Eu não sei qual que é o gosto de vocês, se vocês têm gosto por cultura, por livros, por esse tipo de coisa, mas também funciona, né? Ir passear, ir ver alguma coisa, ver um filme, fazer algumas atividades em casal, porque aí ele começa a redirecionar também, porque quando ele não tem nada para fazer, a fuga dele, pelo jeito, pode ser os netos, né? E vai atrás dos netos, e aí o neto adora, claro, né? Vai botar o vozinho em cima do skate lá, e dali a pouco ele se machuca, coitado. Então, primeiro passa pelo terapeuta para ver o que é, né? Porque se for realmente somente uma fase, ou seja, ele estava vivendo uma vida ruim e ele começou a viver uma vida boa agora, isso vai ser mais difícil dele aceitar, a querer voltar para uma vida que ele tinha, que eu não sei qual é. Então, se realmente for somente essa fase que ele está vivendo com as crianças, tem que dar uma olhada no que ele tinha, que é onde ele não quer voltar. Se for uma síndrome de Peter Pan, ele não está querendo envelhecer. Então você tem que mostrar para ele que envelhecer também é bom, também é gostoso, né? Entendeu? Então o tratamento é praticamente o mesmo, a terapia vai ser a mesma. A forma que você vai colocar uma e outra que é diferente, tá? E isso o seu terapeuta vai te dizer, vai te indicar e vai conduzir melhor,
tá? Para você também não atropelá-lo, porque se você chegar com alguma coisa muito abrupta, muito pesada, vai espantar, tá? Ele deve estar se divertindo horrores com isso, claro, está sofrendo com dores, né? Todo mundo tem, como a senhora disse, ele passou uma semana de molho, mas ele gosta. Mas de qualquer forma, essa história realmente é uma história up e tal, e tem que tomar cuidado, tá ok? Muita felicidade para vocês, muita vida ainda para vocês com esses 5 netos, e quem sabe venha mais aí, tá bom? Muito obrigado. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, a gente está voltando aqui para o último bloco, né? Onde nós vamos fazer o pensamento da semana, né? Esse pensamento da semana também é bem simplesinho. Inclusive eu tirei essa ideia porque isso aconteceu comigo exatamente essa semana, né? O pensamento é o seguinte: aceita as críticas porque elas podem te indicar um caminho melhor. Realmente isso aconteceu comigo essa semana aqui. Essa semana passada eu estava fazendo um trabalho, né? Estava desenvolvendo um trabalho que eu já venho desenvolvendo há algum tempo. Aquele que você vira à noite e tal, correndo em cima. E quando eu fui mostrar para minha filha o que eu estava fazendo, ela disse: ah, mas isso aí já tem. Foi aquilo, sabe aquele balde de água fria em cima, né? Que jogou e... Vou desligar tudo essa porcaria, perdi tempo, fiquei estudando, paguei curso, não sei o que, pra quê? Pra nada. Eu falei: pera um pouquinho, já tem? Já tem e é uma porcaria, não gostei. Falei: tá bom, né? Aí eu fui ver o que tinha. E vendo o que tinha, eu consegui pegar o que já tinha e falar: não, eu posso fazer melhor que isso. Se eu for fazer igual a todo mundo, não tem o que pensa, não funciona. Você tem que fazer algo diferencial, algo melhor, se possível, né? Pelo menos melhor para alguém. Que não seja melhor para todos, mas seja melhor para alguém. E aí eu comecei a trabalhar em cima da ideia, amadurecer a ideia e comecei a trabalhar num ritmo diferente. E acabou que eu estou fazendo algo melhor do que eu estava fazendo, muito melhor do que eu estava fazendo. Porque realmente eu consegui ver que o que eu estava fazendo era uma mesmice total, né? E a gente só consegue ver isso quando a gente recebe uma crítica, quando a gente recebe um comentário. Por mais, às vezes, maldoso que a gente... ou que a gente entende como maldoso, né? Porque, com certeza, o que a minha filha falou foi uma coisa banal. Isso aí já tem, é uma porcaria e ninguém gosta. Interessante. Mas pra mim aquilo foi maldoso, pra mim foi dolorido, né? Pra ela foi normal, pra mim foi dolorido. É questão de como você emite a coisa e como você sente, né? São duas coisas totalmente diferentes. Mas eu peguei aquilo, claro, na hora deu aquela crise de pelanca, mas depois eu voltei a si e readequei. Então é bom a gente tentar aceitar essas críticas de uma forma... eu sei que é difícil, é complicado, todo mundo passa por isso. Dá uma certa raiva na hora, uma certa bronca, um certo desânimo, né? Aquela vontade de ir embora. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte: se concentra, tá? Respira, toma um café, dá uma volta, aí você volta a olhar de novo com o ar, com aquela crítica que você ouviu. Com certeza você vai ver com outros olhos, você vai ver de uma forma muito diferente, de uma forma muito mais lúcida, mais clara do que você estava vendo, porque a gente cega, a gente fica cego. Quando a gente está muito envolvido numa coisa, muito envolvido num trabalho, a gente realmente fica cego. Nós precisamos, às vezes, ouvir algumas coisas para poder abrir nossos olhos, abrir nossos sentidos e tentar fazer algo melhor do que estávamos fazendo, tá? Então, a dica o pensamento dessa semana é esse: aceite as críticas, porque elas podem te indicar um caminho melhor. Isso realmente aconteceu comigo, eu passei por isso, aí eu consegui buscar um caminho melhor e perceber a porcaria que eu estava fazendo, né? Que não ia levar nada, era uma mesmice, era uma coisa tão boba como tem tantas aí e ninguém gosta, ninguém aceita, tá bom? Esse é o nosso pensamento da semana. Daqui a pouquinho a gente volta para encerrar, já com a dica de autoestima, né? Que é o nosso último quadrinho
do dia. O recadinho a gente está de volta, tá bom? Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. E a nossa dica de autoestima para encerrar o nosso programa de hoje é muito simples, tá? Inclusive essa dica, essa semana eu passei para umas 3 pacientes que eu tive essa semana que estão com problema de autoestima, né? E que eu já venho tratando em algumas 2 sessões, 2, 3 sessões, varia de uma pessoa para outra, e que chega num ponto que você tem que fazer algumas pressões na pessoa, porque é muito difícil levantar quando você está com a estima baixa, é muito difícil criar uma vontade, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que é muito difícil, então às vezes você tem que ter algo impositivo, algo que é obrigatório que você faça, que você vá cumprir. No começo é até chato, no começo até muito chato, mas com o desenrolar você acaba percebendo que pode ser legal e que pode ser melhor, né? A dica é: crie alternativas, saia da rotina. Criar alternativa, como esses dias eu estava conversando com um paciente, hoje em dia está muito ruim de grana, né? Tá bem complicado, mas tem muitas alternativas que você pode criar que você não precisa gastar tanto. Por exemplo, tem SESC, tem centros culturais, tem praças de eventos, tem eventos gratuitos, tem um monte de coisa, e isso tem toda semana. Então a melhor coisa que você tem é criar uma alternativa semanal para você fazer. Tal dia da semana eu vou sair, eu vou no centro cultural, vou ver uma exposição. Eu sei que é muito difícil, é muito limitado. Na minha cidade, por exemplo, não tem nada disso, mas tem nas cidades vizinhas, então eu gasto um pouquinho de gasolina e eu vou. Tem um SESC em 2 cidades perto aqui, tem centros culturais em 2, 3 cidades perto aqui, que a gente vai. Não precisa gastar para isso. Você precisa gastar sola de sapato, você precisa sair, você precisa andar, você precisa ver gente, você precisa ver coisas, ver novidades, você precisa sair daquele mundinho que, principalmente nessa época de frio, num sofá encoberto, capotado com roupa por cima. Tem que sair disso, tá? Para autoestima, ficar enfurnado dentro de casa é a pior coisa que pode existir, tá? Você tem que sair, você tem que andar. Então, crie uma alternativa semanal. Saia dessa rotina. Isso você tem que colocar como papel obrigatório, tá? Apesar de ser uma função, parece que é só naquele dia, mas não é. Você vai passar a semana procurando algo para ser feito, né? Que já vai ajudar bem. Você vai pesquisar, vai ter que se sentir à vontade, vai ter que gostar daquilo. Às vezes você não gosta, mas não custa, né? Às vezes você não gosta, por exemplo, de exposição de artes, mas você começando a frequentar, quem sabe? O bom é frequentar. Até para não gostar, você tem que conhecer. Então, vá lá conhecer, tá? Vá lá ver uma exposição de arte, vai ver uma exposição de quadros, uma exposição de artes plásticas, ou uma mostra de teatro, mesmo teatro amador. Eu sei que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa legal, é só você filtrar. E outra, o que pode ser legal para você pode ser ruim para mim, e vice-versa. Então, vá lá ver. Vai atrás, vai ver o que está acontecendo, vai caminhar no shopping, vai ver uma brincadeira, uma apresentação. Isso tem toda semana, todo lugar tem. Às vezes não é do lado da sua casa, é um pouquinho mais longe, é até melhor, vai dar uma andadinha mais, faz um caminho um pouquinho maior, consegue ver mais coisa, mais gente, mais coisas interessantes, tá bom? Então, saia da rotina. Essa foi a nossa dica de autoestima, e com isso a gente encerra o nosso programa dessa semana.
Mais uma vez, muito obrigado a todos que chegaram até aqui, pela paciência, pela audiência, o pessoal do Facebook também que deu bastante visualização semana passada, espero que dê também essa semana. Muito obrigado. A ideia é passar alguma informação que seja interessante para vocês. Se tiver acontecendo isso, eu já estou muito contente de ter passado uma informação para vocês, de ter criado alguma coisa de bom para vocês, tá ok? Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Você ouviu na Max FM, a número 1 de Cotia, programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte.